Olá galera, e aí, beleza? Eu sou Senju, aqui do canal Amador Senju Mídia Digital, canal sem edição. E hoje eu quero trazer para você, galera, a gente vai falar sobre os personagens mais poderosos do clã Senju. Galera, para quem não sabe, o clã Senju era mais conhecido como o clã da floresta. E é um clã que eu amo muito, e o meu personagem favorito é o Hashirama Senju. Só que assim, galera, eu sou fã do Hashirama, tá? Porém não sou fanboy e nem sou aqueles fãs que brigam, que fazem enquete, que colocam o Hashirama como o ser mais poderoso da obra. Não sou esse tipo de fã, tá bom? Mas eu quero lembrar aqui a você uma coisa: se você gosta também do clã Senju, se você gosta também do clã Uchiha, tem alguns membros aqui atrás, por exemplo, como o Uchiha Itachi, o Uchiha Sasuke, e temos um membro do clã Hatake, que é o Kakashi Hatake, filho do Presa Branca da Folha. Tá? Eu não tenho nada contra também, galera, quem é fanboy, né? Aquele fanboy que eu tô falando que ele defende mesmo seu personagem com garras e dentes, né? Ele briga. Só é feio quando a galera ofende a pessoa, né? Há muito haters que ofende não o argumento que você fala, mas sim a pessoa, tá? E sem mais delongas, eu quero pedir a você que está chegando agora, que se você puder, se inscreva no canal, deixa o like para ajudar, tá bom? Por que eu tô pedindo like? Porque assim, pessoal, cada vez mais que vocês dão like, eu sei que eu não posso fazer um excelente trabalho, né? Aquele trabalho que você olha assim e fala, poxa, o cara, digamos aí, é um Peter Jordan da vida. Não. Galera, o Peter Jordan é o Peter Jordan. Eu sou eu. Não estou me comparando a ele. E quem sou eu para me comparar a um cara como ele, né? A um magnata da tecnologia. Um cara, um mestre. Eu sou apenas um cara humilde que gosta de trazer minhas ideias no pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre anime e passar para vocês. E esse canal aqui, eu já disse e repito, não é obrigado a ninguém ficar nele. Você não é obrigado a olhar nada, não é obrigado a dar like, comentar nem nada. Só mesmo se você gostar do meu trabalho. Então, a lista que eu vou falar hoje, galera, dos personagens do clã Senju é a lista que, segundo eu, colocaria os personagens, tá? É uma lista pequena porque, afinal de contas, foram mostrados poucos Senjus em batalha. Se você rever aí a lista dos personagens do clã Senju, nada mais nada menos do que 3 ou 4 do membro. O restante não foi mostrado. Então, como não foi mostrado, e eu também não pego nada do databook nem do mangá, eu não vou falar. Então bora lá. Vamos começar falando sobre um que eu acredito que seria um dos Senjus poderosos também da obra, que é o irmão do Hashirama, que foi assassinado, tá, galera? Se eu não me engano, foi por membros do clã Uchiha, porque naquela época as guerras que existiam eram entre os clãs mais conhecidos, que era o clã Uchiha e o clã Senju. Depois, quando ele já estava adulto, é que o Hashirama começa a falar que estavam vindo outros clãs para a aldeia e fazendo aliança com a Vila Oculta da Folha, como o clã Burami, clã Kimichi, clã Fuma, clã Namikaze. Então é o seguinte, galera, vamos falar sobre o... Não, galera, não tá legal esse vídeo. Não, eu esqueci o nome do personagem. Vê se você me lembra aí. E agora, gente, fazer isso no vídeo. Vamos falar, como é o nome dele? Isso, sobre Kawarama. Né, Kawarama, se eu não me engano, é aquele que tinha o cabelinho metade parecido com o cabelo do Tobirama e metade parecido com o cabelo do Hashirama. Então, não é mostrado muito, galera, sobre ele. Assim, eu acredito que ele seria um cara formidável, sim, porque o clã Senju é conhecido por seus receptáculos membros ter reservas enormes de chakra, né? Querendo ou não, eles são uma linhagem direta do Hagoromo Otsutsuki, né? Ou querendo ou não, do Ashura Otsutsuki, que é filho do Hagoromo Otsutsuki. Então, vamos falar do Kawarama. Tem também outro irmão do Tobirama e do Hashirama, que era o Itamar. Se eu não me engano, né? Era o Itamar. Agora também não é mostrado muita coisa do Itamar. Só é mostrado um flashback lá, em que o Hashirama fala pro seu pai que ele não gosta de estar vendo crianças, né, morrendo em guerras e tudo. E o pai do Hashirama dá um socão, galera, no Hashirama, que ele dá dó, galera. E ele ia dando no outro, só não deu porque o Tobirama entrou na frente, né? Tobirama sempre pensando como o irmão mais velho do Hashirama, só que ele é mais novo. Então, esse eu acredito também que seria um Uchiha. Não, eu tô ficando meio... Galera, eu tô às vezes vendo muito vídeo aí de galera só falando de Uchiha. Às vezes eu troco muito
os personagens. Clã Senju, eu falo o Uchiha, os Uchiha falam Senju, não. Seria um grande ninja do clã Senju. Agora vamos partir para os 3 principais membros que acredito eu que seriam e são poderosos. Mas aliás, aqui eu quero falar de uma personagem que ela aparece poucas vezes no anime. Só uma vez, se eu não me engano, quando Hashirama dá de cara com Madara, ela aparece ao lado do Hashirama, que disse que ela era uma grande usuária de Genjutsu, que é a Toka Senju, que é uma que tem o cabelo mais ou menos assim. E há algumas especulações, eu não sei se é verdade, galera, que o Orochimaru pode ter linhagem com essa mulher, com essa Toka Senju, o Orochimaru. Mas a gente não sabe, até porque o autor não disse. Eu não gosto de espalhar fake news. Só falando aqui uma teoria, tá, galera? Que não tem significado nenhum. Depois vocês pesquisem. Vamos ver se esse Senju tá falando a verdade. Toka Senju. Bom, agora vamos falar da Godaime Hokage, que é neta do primeiro Hokage. E pra mim ela ocupa, né, o 3º lugar do clã Senju, que é a Tsunade. Bom, para quem não sabe, Tsunade, ela é uma kunoichi lendária, né? Conhecida como uma dos 3 sanins lendários de Konoha. Ela tem como invocação a sábia lesma da Floresta Chicotos, que é uma lesma gigantesca, porque segundo a própria Tsunade, essa lesma nunca foi invocada no tamanho real, porque segundo fontes aí de Wikipedia, databook, mangá e tanta coisa que tem grandes gênios aí de Naruto fala, que é tanta coisa de Naruto que se a gente for procurar estudar muito é como se você fosse fazer uma universidade de Naruto. Ela nunca foi invocada lá da floresta e ela seria até maior que o 10 Caudas, então deve ser uma monstruosa de lesma, né? Que é a Tsunade Senju. E a Tsunade não tem só isso, galera. A Tsunade tem uma força bruta, parece que ela passou anos acumulando chakra na testa e ela desenvolveu um jutsu lendário chamado Byakugo no Jutsu. Que quando o Orochimaru viu, ela não estava nem próximo do seu auge ainda quando ela lutou contra Madara Uchiha, que recebeu muitos elogios dele. O Orochimaru disse, infelizmente, né, parece que não é só eu que vive perdendo tempo, fazendo novas descobertas sobre Jutsu. Temos alguém aqui também que está descoberto. E ela batizou de Byakugo no Jutsu, né? Ou Jutsu de uma centena de curas. Como funciona esse Jutsu, galera? Tipo assim, é um Jutsu, né? Não é que ela fica imortal, mas a Tsunade é um Jutsu que a Tsunade tem, mas é o seguinte, quando ela se fere gravemente, ela se cura instantaneamente, como se fosse o seu avô, o Hashirama, né? Segundo Madara, o cara nem usava selos de mão. A Tsunade usa selos. Ele não usava. O cara era um monstro, né? Então é o seguinte, a Tsunade também, galera, ela tem uma força bruta, como eu acabei de falar. E agora vamos falar do que faz a Tsunade ser famosa. É a sua maestria com cura, galera. Ela é tão conhecida no mundo ninja que, segundo a vovó Tio, que é uma ninja médica lendária lá da Vila Oculta da Areia, que é uma vila muito longe daqui onde eu moro. No anime, tá, galera? Digamos que estou na aldeia da Folha. Ela é muito longe dessa vila. Aí, a vovó Tio disse que ninguém supera a Tsunade em ninjutsu médico. A não ser que Sakura tenha superado a Tsunade, a gente não sabe, em Boruto, né? Mas um dia vamos saber se a Tsunade chegar a falar. Parece que a minha pupila me superou, né? Quem sabe? Tipo, lá na guerra o Tobirama reconheceu que Naruto superou o Hashirama, ó. E nem precisa o fanboy de Hashirama vir falar que não. Que é a mais pura verdade, tá? Naruto é o cara mais poderoso da obra. Como ser humano, tá? Tirando os caras lá chifrudos, né? Os Otsutsuki. Os alienígenas lá que vieram da lua. Ou sei lá de onde vieram. Então é o seguinte. Agora vamos pro cara número 2. Que é um cara assim, galera, que eu gosto de falar dele. Eu não gosto muito dele, mas eu tenho que falar, né? Porque aqui é pra falar de todos os personagens. Não tem desculpa. Não tem partido assim, só. Ah, eu vou falar só desse personagem. Vou falar só desse. Vou falar só desse. Não, eu falo aqui de todos. Que é o Tobirama Senju. Galera, Tobirama Senju é considerado um dos maiores gênios do mundo ninja, né? Se vacilar, o cara ele só pede para caras inteligentíssimos como Minato Namikaze, Itachi, né? Com certeza a galera vai dizer aqui, Madara Uchiha. Mas vamos lá. Tobirama treinou aí 4 lendários pupilos de Konoha, né? Koharu Tatami, Hamura, Danzo Shimura e Hiruzen Sarutobi, que se tornou o 3º Hokage depois do próprio Tobirama. E tem mais um detalhe, né? Tem também um cara que era do clã Uchiha, que também foi treinado por ele. E tem também outro que era do clã Akimichi, que também ambos lendários, tá?
junto à equipe Tobirama. Segundo especulações, né? Eu não sei se é verdade, mas a maioria fala que ele foi assassinado pelos irmãos Ouro e Prata da Nuvem, que tinha um pouco do chakra da Raposa de 9 Caudas, né? E tem um detalhe bem interessante. Esses caras não estavam sozinhos. Se fosse só eles não teriam assassinado o Tobirama. Ou teriam? Deixe nos comentários. E tem outro detalhe bem interessante. O pilotão que acompanhava os irmãos Ouro e Prata não era pilotão de Genin não, galera. Era ninja de elite, tá? Mas vamos lá aos pontos fortes do cara. Bom, pra mim, galera, o Tobirama ele é um ninja excelente, inteligentíssimo. Quem sou eu perto do Tobirama pra falar alguma coisa dele? O cara criou Polícia de Konoha, Academia dos Genin. O cara criou vários jutsus, Edo Tensei, jutsus proibidos. O cara tem, querendo ou não, é um jutsu de invocação, galera, tá? Que é aqueles papéis de bomba, né? Que vai se multiplicando, multiplicando, multiplicando. Que até confundiu a visão lá do Jubito. O cara criou o Hiraishin, Minato aperfeiçoou. Então, galera, resumindo, Tobirama ele é um gênio nato. Agora tem aquela visão dele contra os Uchihas, isso eu não concordo. Algumas coisas que ele faz ali eu não concordo, tá bom? Tobirama, eu acho que não precisaria, porque assim, a política de Hashirama foi uma, tá? E Hashirama disse, olha, segue isso aqui. Tobirama mudou algumas coisas e passou a perseguir alguns Uchihas, né? Então, eu não quero falar sobre isso, até porque dá muita rinha e eu não gosto de rinha, eu gosto de manter o canal saudável. Porque canais do YouTube doente tem muito, galera, tá? Doente no bom sentido, tô falando. Que tem muita rinha, e essas muita rinha, a galera acha que tá dando engajamento pro seu canal, né? Mas na verdade não, na verdade tá queimando o seu canal, tá bom? Então eu não quero comentar. Mas sim, ele ocupa, na minha humilde opinião, o segundo lugar como um Uchiha, mas... Caramba! O que tá acontecendo, gente? O Uchiha. Já pensou se ele tá vivo e ele descobre agora que eu tô falando que ele é o Uchiha? Ele dá um Hiraishin no Jutsu em mim e eu já era, vou pro Beleléu. Ocupa o segundo lugar de Senju mais forte. E em primeiro lugar, galera, quem vocês acham que é o Senju mais forte? Todo mundo sabe, todo mundo concorda, né? Hashirama ele não é só o Senju mais poderoso que já existiu, mas também como o cara considerado da sua época, o Deus Shinobi, né? O próprio Madara disse que os 5 Kages comparado ao Hashirama, ele tava lutando contra crianças, galera. Imagina o poder que Hashirama tinha. O cara usou Susanoo Olar, que deixou todos eles perplexos. Os Hokages, a própria Tsunade desse. Olhou assim e disse, nossa, como ele é grandão. Como meu avô conseguiu lutar com isso? E parou na hora, né? O Tetsushikaga no que disse, a diferença de poder é muito grande, vamos fazer o quê? E aí o Madara olha assim pra eles e diz assim, ó, só tinha um cara que podia me deter. Né? E nessa hora o Madara não foi humilde, galera. O Madara foi mentiroso. Ele falou bem assim, sabe, galera, vocês aí Hokages aí embaixo? Então, eu tenho uma péssima notícia pra vocês. Só tinha um cara que podia me deter. Quem? Hashirama. Porque ele foi desumilde, porque ele falou assim, galera, só tinha um cara que podia me solar, ainda mais com a Raposa de 9 Caudas, o Mangekyo o Sharingan Eterno, tá? E com o Susanoo. Quem? Hashirama. Seja humilde, Madara, pelo menos uma vez na vida. Tá bom? E lembrando aqui que o Madara tava só com Susanoo. Colocou susto nos Hokage. Hashirama, galera, o primeiro Hokage, herdeiro de uma das Kakenkais mais raras do planeta, o Mokuton, ou estilo madeira, viu o Madara lá com besta de cauda e Susanoo perfeito, ele olhou assim e deu aquela risadinha. Madara, você é astuto, ou seja, parabéns, parabéns, você conseguiu unir a Raposa 9 Caudas e o Susanoo, agora vai ter luta. Galera, veja a diferença de poder. E eu já vi duelos em que as pessoas dizem que os 5 Kages derrotariam o Hashirama. Nem a pau. Tudo que Madara fez com os 5 Kages, Hashirama faria pior. Bom, agora continuando a história, né? O Hashirama cresceu em batalhas, aprimorando suas técnicas, assim como o Uchiha Madara. Aí, eu não quero prolongar muito, galera, porque já são 14 minutos de vídeo. Eu tô ficando cansado. Eu sei que você também tá ficando cansado. Eu sei que muitos de vocês dizem, só tô ouvindo balela até agora. Esse cara não tá falando nada, né? Mas eu já vou terminar. Bom, o que Hashirama fez, galera, de bom? Muita gente fala de gênios, só fala de Madara, Itachi, Minato, esquece Hashirama. Galera, Hashirama junto com Madara criou a principal coisa para criar os gênios, que foi a vida da Oculta da Folha. Isso é um fato imensurável. Hashirama capturou as bestas de caudas e distribuiu as nações para equilibrar o poder. Imagine Konoha sozinha com 8 bijus, se uma estava com poder da vida oculta da areia, né? Então temos que ver essas coisas. Hashirama ele era herdeiro
linhagem de Ashura Otsutsuki, né? Ele herdou uma cura, o cara tinha uma cura tão impressionante que todo mundo no universo de Naruto, alguém tem uma pontinha do dedinho de Hashirama, um pouquinho de chakra, um pouquinho de suas células. Até em Boruto tem isso, tá? Então eu não quero falar mais coisas que eu não sei sobre o Hashirama, mas o Hashirama é isso, né? O duelo lá com o Uchiha Madara foi divertido, foi. Madara achou que tinha vencido, mas aí o cara invocou lá o modo sábio, né? Invocou uma estátua titânica de milhares de mãos e com certeza milhares de metros. Ela não é pequena aquela estátua, porque ela deixou as montanhas ao lado, que são altas. Aí, normalmente as montanhas que a gente vê nos animes são altas, 300, 400, 500 metros. A estatueta parecia um titã gigante. Então, galera, obliterou o Madara. Só que Hashirama, o pessoal fala assim, ele só venceu porque usou aquela estátua de mokuton de madeira. Não, pera aí. Hashirama foi lá, invocou a estátua, pegou, tirou a raposa de 9 caudas do controle do Madara e outra, ele desceu e disse, agora é eu e você, cara a cara, olho no olho. E a gente viu no que deu. Aí tem aquela parada lá, né? O Madara burlou a morte e porque ele não usou algumas técnicas lá contra o Hashirama. Eu não falo porque é fora de roteiro, galera. Não tem como, tá bom? Não tem como. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Pra mim, esses são os personagens do clã Senju mais poderoso. Aí, sei que alguns de vocês vão falar assim, fala aí, cara, do pai do Hashirama. Galera, como é que a gente vai falar do pai do Hashirama, Butsuma Senju, se não foi mostrado muita coisa dele? Ninguém viu ele fazer uma técnica na guerra. Ninguém viu ele mostrando nada. A única coisa que mostra é no dia que aconteceu aquela traição lá. Eles iam se enfrentar. Ele ia atacar o pai de Madara, que era o líder do clã Senju, do clã Uchiha, com a espada, assim como ele também com a espada. E o Madara e o Hashirama pararam os irmãos lá com pedras. Então é isso, galera, tá bom? E lembrando a vocês que eu sempre estou por aqui, tá bom? Galera, dá uma olhada nos vídeos. E na aba comunidade, eu sempre vou deixar algumas perguntas para vocês responderem lá na aba comunidade, tá bom? E é isso. Pra mim, esses são os ninjas mais poderosos do clã Senju. Aí, quem sabe, galera, outro dia eu vou trazer quais são os membros mais poderosos do clã Uchiha e dos demais clãs, pra ficar bem organizadinho, tá bom? Então, como sempre, obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E desejo a você o meu forte abraço. O carinho que eu tenho por todos vocês. E até o próximo vídeo. Fui!